Depois da gente ter visto toda a parte teórica de álgebra linear e amostras aleatórias, a gente viu como obter algumas medidas importantes multivariadas, como vetor de médias amostral, matriz de covariâncias, matriz de correlações amostrais. Agora chegou a hora de a gente ver algumas técnicas multivariadas para a gente fazer análise de dados, coisas mais práticas. E a gente vai começar vendo análise de componentes principais, que é uma técnica bastante utilizada na prática para reduzir dimensionalidade dos dados. E aí eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Antes de eu falar sobre a técnica em si, eu queria fazer só uma divisão aqui, que dentro das técnicas multivariadas a gente tem o que a gente chama de métodos de aprendizado. E aí a gente pode ter aprendizado supervisionado e não supervisionado. Quando a gente tem o aprendizado supervisionado, quer dizer que a gente tem P variáveis medidas, N observações e a gente tem uma resposta. Tem uma variável resposta nessas N observações. Então, eu tenho P variáveis e uma variável resposta, geralmente. Pode ser mais de uma, mas geralmente é uma variável resposta que a gente chama de Y. E aí, o que a gente pretende é prever essa variável resposta usando as variáveis medidas, né? Então, essas P variáveis medidas aqui vão ser usadas para prever o resultado. Então, isso é muito comum de ser feito em regressão, por exemplo. A gente usa algumas variáveis para prever outra. Então, por exemplo, a gente usa a escolaridade, anos de estudo, a renda da família, e outras coisas que podem ser, por exemplo, população do município, número de empregos antes do emprego atual, para prever qual que vai ser a renda média da pessoa, por exemplo. Então, a renda média é determinada por essas outras variáveis. E aí, as redes neurais têm um comportamento parecido com a regressão também. A gente quer prever uma variável baseando em várias outras variáveis. E aí, a gente divide o nosso conjunto de dados em dados de treinamento, né, que a gente usa uma parte dos dados para treinar a rede, né, para ela entender como é que funciona, né, dependendo da entrada que a gente tem, qual que é a resposta que a gente vai ter, e uma outra parte a gente testa para ver se esse modelo que a gente fez está prevendo adequadamente. Então, esse é um método de aprendizado supervisionado. E aí a gente tem os métodos não supervisionados, que aí a gente tem P observações e a gente não tem uma variável resposta Y. Então, a gente não tem uma resposta correta a ser obtida. O que a gente quer é simplesmente identificar algum tipo de padrão, alguma coisa interessante sobre esse vetor de variáveis, né? Sobre essas P variáveis aqui. Então, como não tem uma resposta certa, a gente não tem como avaliar se esse modelo é correto ou não. O que a gente faz é uma interpretação dos resultados obtidos. E aí, as técnicas mais comuns nesses casos são análise de componentes principais, que é o que a gente vai ver, e análise de agrupamento. Tem várias outras, mas aí eu estou focando nessas aqui, só para deixar mais simples aqui a minha explicação. Mas tem vários outros métodos, tanto de aprendizado supervisionado, quanto de não supervisionado. Então, a análise de componentes principais é uma técnica que a gente chama de exploratória. Ela não é uma técnica de inferência. Por causa disso que eu falei, não tem uma resposta certa que a gente está buscando. O que a gente quer é descobrir algum padrão interessante nos dados. E aí, o que é o principal objetivo da análise de componentes principais? A gente quer substituir P variáveis, que são correlacionadas, geralmente as variáveis, se a gente tem muitas variáveis sendo medidas sobre a mesma observação, essas variáveis vão ter algum tipo de correlação entre elas. Quando a gente obtém a matriz de correlação, a gente vai ter uma correlação entre cada par de variáveis, sejam altas ou baixas, mas sempre existe alguma correlação. E aí a gente vai substituir P variáveis que são correlacionadas por um número menor K de variáveis não correlacionadas. E que nessas K variáveis a gente consiga explicar a maior parte das informações que estejam contidas nesse conjunto completo das nossas variáveis originais. Então, o que a gente quer é reduzir a dimensionalidade dos dados.
Por que que a gente faz isso? Porque é muito mais simples a gente interpretar 2, 3, até 4 variáveis não correlacionadas do que um monte de variáveis, que aí a gente vai ter um monte de números que a gente não consegue fazer gráficos, porque os nossos gráficos são no máximo 3D, e aí a gente não consegue fazer a interpretação dessas variáveis. E aí quando a gente reduz para 2 ou 3 dimensões, fica muito mais fácil da gente fazer algum tipo de interpretação sobre esse conjunto de dados. E aí, por isso que eu estou falando, não tem uma resposta. O que a gente tem é algum tipo de análise e interpretação que a gente pode identificar nos dados. Então, ó, voltando aqui, colocando de uma maneira mais formal. A análise de componentes principais, que eu vou chamar de ACP, ela transforma esse conjunto de variáveis correlacionadas X, né, eu tenho x1, x2, xp, até xp, em um conjunto de variáveis não correlacionadas, y. Então, eu vou transformar x em y. Se eu tenho p variáveis x, eu consigo obter p variáveis y. Só que eu não quero p variáveis y, eu quero poucas variáveis y. Eu quero, no máximo, y3, y4, para ficar mais fácil essa interpretação. Então, cada uma dessas variáveis y aqui é o que a gente chama de componente principal. E, na verdade, não é que a gente vai escolher algumas dessas variáveis, não. Cada um dos componentes principais é uma combinação linear dessas p variáveis x. Então, olha o que a gente vai ter aqui, ó. Como eu disse, y, essas variáveis y aqui, elas são combinações lineares das variáveis originais. Então, por exemplo, se eu tenho algumas medidas aqui de indivíduos, por exemplo, a renda, os anos de escolaridade, o grau de escolaridade, etc. Então, o primeiro componente principal, ele vai ter um coeficiente para renda, outro coeficiente é um valor para renda, um valor para anos de estudo, outro valor para grau de escolaridade. E aí o primeiro componente principal, o coeficiente de cada uma das variáveis, dá o peso que cada uma dessas variáveis tem para esse componente. Quanto maior o valor do coeficiente, maior o peso tem daquela variável para aquele componente amostral. E aí, para o segundo componente principal, a mesma coisa, eu vou ter um outro valor aqui, e assim por diante. Então, eu vou conseguir obter P equações, que são as P variáveis aqui que eu tinha no conjunto de dados original. Então, cada componente vai ser uma soma dos x, em que esses coeficientes aqui são também chamados de pesos de cada variável. Quanto maior o coeficiente, maior o peso daquela variável. E pegando o gancho que a gente já viu lá, autovalores e autovetores, a gente viu esses autovalores e autovetores exatamente para chegar aqui em componentes principais. Lembra que a gente tinha que organizar os autovalores do maior para o menor? Então, se eu tinha uma matriz 2 por 2, eu conseguia obter 2 autovalores, e eu colocava eles em ordem decrescente, do maior para o menor, para obter a matriz lambda dos autovalores. Então, os componentes principais, eles vão ser ordenados em ordem decrescente de importância também. Que aí o meu primeiro componente vai explicar o máximo possível da variância total, o segundo, o máximo possível da variância que sobrou, e assim por diante. Então, sempre o primeiro componente é aquele que explica a maior parte da variação dos dados. E aí, quando eu somo a variação ou a variância de todos os componentes, eu vou ter também a variância total das minhas variáveis originais. Só que aí o que acontece? As variâncias vão ser distribuídas de forma diferentes dentro dos componentes principais. Então, se eu tenho aqui o meu conjunto de variáveis que tem uma variância total envolvida aqui, os meus componentes principais, eles vão ter variâncias para cada um dos componentes que, se somadas, vão dar também a soma das variâncias de todas as variáveis x, certo? Então, é como se elas fossem equivalentes, mas elas não são iguais, porque os componentes principais são diferentes das variáveis originais, certo? Então, se eu somar toda a variância dos componentes, vai dar igual
a soma das variâncias das variáveis originais. Então, como eu disse, o que a gente espera? Que poucos componentes, né, os primeiros componentes, já contem boa parte da variância presente em x. E aí a gente não precisa usar tudo. E aí a gente depois vai ver alguns critérios que a gente usa para selecionar quantos componentes a gente vai usar. Eu só coloquei uma observação aqui, que existe também uma técnica que chama análise de correspondência, que também serve para reduzir a dimensionalidade dos dados. Só que aí a análise de componentes principais a gente usa para variáveis contínuas, né, ou para as variáveis quantitativas de razão, que a gente viu lá nas definições. E a análise de correspondência é usada para variáveis categóricas e não para variáveis quantitativas. A gente pode usar também a análise de componentes principais como uma etapa da análise de regressão linear. Porque o que acontece na análise de regressão linear? Muitas vezes a gente tem muitas variáveis explicativas, né? A gente tem muitas variáveis x para uma variável y. Aí o que a gente pode usar? A análise de componentes principais como uma etapa, que aí a gente pega, ao invés de usar todas as variáveis independentes, a gente pega só alguns componentes principais, para a gente ter menos variáveis sendo utilizadas na análise. E outra situação também que a análise de componentes principais pode ser utilizada é quando tem muita multicolinearidade, que é quando a gente tem correlação entre essas variáveis, né, essas variáveis x. Mas nesse mérito aqui a gente não vai entrar. A gente vai usar a análise de componentes principais em si mesmo, não como uma etapa de outras análises. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente pode fazer para obter os componentes principais. Então, o primeiro componente principal vai ser dado por essa expressão aqui. Esse A1 aqui seria o meu vetor dos coeficientes do primeiro componente principal. Então, esse aqui vai ser um vetor que, quando eu faço ele transposto e multiplico pelas minhas variáveis x, eu vou ter um vetor, né, se eu posso chamar assim, 1 por 1. Por quê? Porque esse vetor aqui de coeficientes tem p elementos, que quando eu faço ele transposto, ele vira um vetor linha. Então, 1 por p. E esse vetor x de variáveis é p por 1. Tem p linhas e uma coluna apenas. Então, quando eu faço esse produto, vai ficar 1 por 1. Então, isso aqui é uma equação, né? A gente vai ter uma equação linear que eu vou ter coeficientes associados e as minhas variáveis x, de x1 até xp. E aí, esse componente principal obtido, ele vai ter uma variância associada, que vai ser dada por essa expressão aqui. Então, eu vou pegar os coeficientes transpostos, multiplicar pela matriz de covariâncias de x, que S vai ser a matriz de covariância das variáveis originais, vezes o vetor de coeficientes do primeiro componente principal. E aí essa vai ser a maior dentre todas as outras combinações lineares, que são os outros componentes principais, certo? Isso aqui é para o primeiro componente. Para o segundo, para o terceiro, até o p, vai ser tudo de forma equivalente. Só que aí a gente vai impor uma restrição, como a gente fez na hora de obter os autovalores e autovetores. Quando eu faço esse produto aqui, então o produto dos coeficientes, então como se fosse a soma dos quadrados dos coeficientes, a soma desses quadrados tem que dar 1. Então, quando eu pego dentro dessa equação, cada um desses coeficientes eleva ao quadrado e soma esses quadrados, vai dar 1. Essa é a restrição que a gente vai impor. Que aí a gente fez isso lá na hora de calcular os autovetores, né? Porque, na verdade, esses coeficientes aqui vão ser obtidos pelos autovetores da matriz de covariâncias amostral, tá? Então, para achar esses valores aqui, esses coeficientes, o que a gente quer fazer é achar esses valores, esses coeficientes, de forma a deixar a variância máxima e sujeita a essa restrição, porque a gente quer o máximo de variação concentrada nesse primeiro componente,
nessa primeira equação. E aí, como que a gente faz isso? Como que a gente maximiza a variância e impõe essa restrição? A gente obtém o autovetor da matriz de covariâncias associada a maior autovalor que a gente obtiver. Então, no fundo, o que a gente vai fazer é pegar essa matriz de covariâncias aqui, obter os autovalores dela, os autovetores dela, e aí, com isso, construir os nossos componentes principais. O primeiro componente vai ser o primeiro autovalor, vai ser a variância do primeiro componente principal, e o autovetor associado a esse autovalor vai me dar essa equação aqui, certo? Aí, só lembrando aqui que essa expressão aqui me dá a equação característica para eu obter os componentes principais. Quando eu vou obter o segundo componente, como eu disse, eu vou fazer de forma equivalente aqui, certo? Ao invés de usar o primeiro autovalor, o maior autovalor, eu vou usar o segundo. E aí eu vou obter o autovetor associado ao segundo maior autovalor. E aí eu vou obter outra expressão aqui. E aí a variância dele vai ser dada pelo autovalor e as restrições obtidas vão ser essas aqui. A soma dos quadrados tem que ser 1, e se eu fizer a multiplicação dos coeficientes do segundo componente com os do primeiro, tem que dar 0. Quando eu faço isso aqui, eu estou garantindo que esses dois vetores aqui são ortogonais. Lembram disso? Vetor ortogonal quer dizer que eles formam como se fosse uma cruz. Eles têm um ângulo de 90 graus. Então, quer dizer que eles não têm correlação entre si, tá? Então, são vários usos dos autovalores e autovetores em que a gente não se aprofundou muito, mas que servem para a gente tirar algumas conclusões sobre os componentes principais. E aí, de forma equivalente, para obter qualquer um dos componentes principais, a gente vai agir da mesma forma. Vai obter a equação que vai ter cada um, o primeiro autovalor, o primeiro componente principal, a gente pega o primeiro autovalor, o segundo a gente pega o segundo maior, o terceiro maior e assim por diante. E aí a gente continua aplicando essas restrições para a gente poder garantir que esses componentes principais são não correlacionados, certo? Então é só isso a técnica. Ela parece muito complexa, mas na verdade o que ela tem é o cálculo de autovalores e autovetores por trás, tá? Como eu já disse também, que quando a gente obtém os autovalores da matriz de covariâncias, a gente obtém lambda1, lambda2, lambda-p, então esses lambdas, os autovalores, vão ser as variâncias dos nossos componentes principais. Então, quando eu somar esses lambdas, eu vou ter, somando todos os lambdas, todas essas variâncias dos componentes principais, é a mesma coisa que eu somar as variâncias de x, que foi o que eu falei lá no início. Isso aqui, ó. Se eu somar as variâncias dos componentes principais, é a mesma coisa que eu somar as variâncias das minhas variáveis x, certo? Então, essa é uma das coisas que é muito importante. E quando a gente faz essa soma aqui, na verdade, a gente está fazendo o traço da nossa matriz de covariâncias. Porque se eu estou fazendo a soma das variâncias, eu estou descartando as covariâncias entre as minhas variáveis. Eu estou pegando só as variâncias, então só a diagonal da minha matriz de covariâncias. Então, por isso é o traço da matriz S. E aí eu falei que sempre a gente quer que o primeiro componente principal tenha a maior parte da variação concentrada nele. E aí como que a gente calcula qual que é a variação concentrada nele? Bem, se eu falei aqui que cada um dos lambdas são as variâncias de cada componente, então como que eu sei qual que é a porcentagem explicada do primeiro componente? O que eu tenho que fazer é o primeiro componente dividido pelo total da variância. Então, se eu pegar a variância do componente J,
Se J for o primeiro, eu pego a variância do primeiro e divido pelo traço da matriz S, que é a variância total de X. Ou então, eu pego o primeiro alto valor e divido pela soma de todos os autovalores, que é a mesma coisa que eu contabilizar a variância das minhas variáveis originais X. E aí eu vou saber o quanto que esse componente explica. Uma outra definição que a gente viu foi de variância generalizada. Variância generalizada é quando a gente calcula o determinante. E aí o determinante da minha matriz S vai ser equivalente ao produto de todos os autovalores. Então, vai ser o produto das variâncias de X é igual ao produto das variâncias de Y, porque são equivalentes. Certo? Então, X e Y são equivalentes em relação às variâncias. Quando a gente quer saber as variâncias acumuladas, por exemplo, eu quero saber quanto que o primeiro, o segundo e o terceiro componente principal explicam juntos da variância total. Então, eu somo o primeiro, o segundo e o terceiro autovalor, que são as variâncias dos 3 primeiros componentes, e divido pela soma de todos os autovalores, que é equivalente a eu fazer isso aqui. Então, somo os autovalores até o terceiro e divido pela soma total dos autovalores. Aí eu vou saber quantos por cento que os 3 primeiros componentes explicam da variação total. Aqui eu tenho uma outra definição que também a gente vai ver na parte prática, que é a correlação entre os componentes e as variáveis, né, as variáveis originais. O quanto que cada componente principal está correlacionado com cada uma das variáveis originais. Então, a correlação entre o componente principal J com a variável original I é dado pelo coeficiente daquele componente principal associado àquela variável, vezes a raiz da variância do componente, dividida pela variância da variável em questão. Então, parece meio complicadinho assim, mas depois com números eu acho que vai ficar mais simples de entender. E aí isso vai ajudar a gente para interpretar os componentes principais. Aí vamos para um exemplo didático aqui, só para mostrar como é que funciona os componentes principais. Vamos imaginar uma situação bem real aqui, né? Que eu tenho 2 variáveis só. Na realidade, a gente vai ter 7, 8, 10, 20 variáveis sendo medidas. Então, vamos imaginar uma situação aqui que eu tenho só 2 variáveis, só para ficar mais fácil de eu ilustrar aqui como é que funciona o método. Então, imagine que eu tenho 2 variáveis, x1 e x2, que elas estão na mesma escala, que elas são muito correlacionadas de forma positiva e ainda a variância da primeira variável é igual à variância da segunda e é igual a 1. Então, as duas têm variâncias iguais a 1. E eu tenho uma correlação entre as duas, que é alta, positiva, de 0,90. Então, essa é a minha situação. E aí, vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, x1 está entre os valores menos 2 e 2, x2 também está entre os valores menos 2 e 2, e cada um desses triângulos aqui é um dado. Então, é uma observação. Então, essa observação aqui tem o valor de 1,8, por exemplo, para x1, e 1,5 para x2. Essa aqui, tipo 0,4 para x1 e menos 0,2 para x2. Essa aqui, menos 1,6 para x1 e menos 1,7 para x2, por exemplo. Então, alguns dados aqui, indicando que a minha nuvem de dados, né, o meu diagrama de dispersão está dessa forma. E aí, como eu falei, os dados são muito correlacionados positivamente. Então, eles tendem a ter essa linha reta aqui subindo. Então, à medida que eu tenho valores altos de x1, eu tenho valores altos de x2. Se eu tenho valores baixos de x1, eu tenho valores baixos de x2. Quando eu quero obter o componente principal, só para mostrar geometricamente o que está acontecendo aqui, o primeiro componente vai estar na direção que tiver maior variância. Levando em conta que a gente vai minimizar as distâncias das observações em relação ao primeiro componente principal. E o segundo componente principal, ele sempre vai ser fixo, porque ele tem que ser ortogonal ao primeiro. Lembra que os 2 componentes principais, eles não podem ter correlação entre si?
Então, eles vão ser ortogonais, tem que ter um ângulo de 90 graus entre eles. Se as variâncias das duas variáveis forem diferentes, o primeiro componente vai ficar muito próximo ao eixo que tiver maior variância. Nesse caso aqui, o que vai acontecer é que eu sei que a variância das duas variáveis são iguais, certo? Então, essa é a informação que eu tenho, ó. Minha nuvem de pontos está aqui, a minha primeira variável está aqui, a minha segunda variável está aqui. O que eu estou dizendo é que o primeiro componente ele vai estar na direção de maior variação. Onde que está a maior variação? Está aqui na diagonal. Então, o primeiro componente principal vai passar por aqui, como se fosse uma equação de regressão. E o segundo componente vai ter que formar um ângulo de 90 graus com esse componente. Então, o segundo componente vai ficar aqui. Então, vejam só o que vai acontecer, ó. Então, como eu falei, o primeiro componente vai passar aqui, aí o segundo componente tem que ser ortogonal ao primeiro, então ele tem que formar esse ângulo de 90 graus. E aí os meus pontos vão ficar desse jeito aqui. Então, eu tinha pontos que tinham esses valores em relação a x1 e a x2, aí eu fiz uma rotação do meu eixo e virou y1, y2, e aí esses pontos vão estar localizados em lugares diferentes dos eixos, não vão? Eles vão estar aqui, ó. Eu fiz uma mudança na escala. Então, esses novos valores aqui não são os mesmos valores em relação a x1 a x2. Eles vão ter outros valores em relação a y1 e y2. Então, isso que os componentes principais fazem. O primeiro componente vai em busca da maior variação dos dados. Então, é como se fosse realmente uma reta de regressão passando aqui, de mínimos quadrados. Então, o que vai acontecer? Quanto maior for a correlação entre x1 e x2, mais próximas as observações do primeiro componente estarão do eixo x, que foi o que aconteceu aqui, ó. Como tem uma alta correlação entre x1 e x2, na hora que eu passei o primeiro componente aqui, ó, aí o que aconteceu? As observações ficaram quase em cima do primeiro componente principal. Então, é isso que geralmente vai acontecer. E aí, se eu tivesse uma nuvem de pontos aqui, que não fosse com uma correlação tão alta quanto é nesses dados aqui, se eu tivesse uma nuvem mais espalhada, muito provavelmente a minha reta não estaria tão bonitinha assim. E aí, na hora que eu fizesse a rotação, eu teria pontos espalhados aqui que não ficariam tão por cima, né, tão acompanhando o eixo y1. Então, é isso. Quanto maior for a variância de uma variável, mais dominante ela vai ser. Então, se eu tenho uma variância muito alta de alguma das variáveis, aí o primeiro componente vai acompanhar essa variável. Só que aí o que acontece em situações reais? Nesse exemplo didático aqui, eu estava considerando que as duas variáveis estavam na mesma escala, só que geralmente elas não estão. Geralmente eu tenho variáveis com escalas diferentes. Aí eu tenho uma que é renda, que está em milhares de reais, e eu tenho outra que é anos de estudo, que vai até, sei lá, 12, 13, alguma coisa assim. Então, o que é melhor a gente fazer? Padronizar os dados, porque senão o que vai acontecer na hora da gente plotar o x1 e o x2? Eles vão estar em escalas extremamente diferentes. Aqui eu estou indo de -2 a 2 nos dois eixos. Se eu tivesse essa aqui indo de 0 até 2000 e essa aqui indo de 0 até 2, eu teria um gráfico muito distorcido. Então, geralmente, o que a gente faz é padronizar as variáveis para elas terem variância 1, que é a mesma coisa que a gente usar a matriz de correlações ao invés de usar a matriz S, que é o tópico do próximo vídeo. Então, a gente usar a matriz de covariâncias só é útil quando as variáveis estão na mesma escala, medidas mais ou menos com as mesmas, com as mesmas escalas mesmo. Senão, a gente vai usar a matriz de correlações no lugar da matriz S. Então, o que geralmente é a regra? Como não faz diferença, sempre usar a matriz de correlação. Então, tudo isso que eu mostrei aqui é de onde veio a teoria dos componentes principais, né? Tudo isso aqui que está envolvendo S, tudo aqui que está envolvendo S, é porque é de onde veio toda essa teoria. Só que, na verdade, na prática,
os dados é melhor que eles estejam padronizados. Então, a gente vai usar a matriz de correlações R no lugar da S. Eu quero só mostrar aqui, do exemplo, o que a gente teria, olha. Depois eu vou mostrar no Python como que a gente vai fazer essas coisas, mas o primeiro componente principal, eu pegaria os autovetores obtidos, que aí vão ser 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2, que aí eu vou ter esses coeficientes aqui, e para o segundo componente, os autovetores são 1 sobre raiz de 2 e menos 1 sobre raiz de 2. Então, por isso que ficou essa equação. Ah, tá só trocado aqui. É menos 1 sobre raiz de 2, que é o x1, e 1 sobre raiz de 2, que é o x2. O primeiro autovalor associado à matriz de covariâncias é 1,9, que seria a variância do primeiro componente. A segunda variância do segundo componente seria 0,1. A variância total de x é a variância de x1 mais a variância de x2. Como eu mostrei aqui, a variância de x1 e de x2, as duas são 1. Então, a variância total vai ser 1 mais 1, que é 2. Que é a mesma coisa que eu somar a variância total de y. Então, como a variância de y1 é 1,9 e a de y2 é 0,1, quando eu somo as duas também dá 2. Então, a variância total de x é 2, que é igual à variância total de y, que também é 2. Só que aí a variância total, nas variáveis originais, estava distribuída de forma uniforme, né? Tinha 1 aqui, 1 aqui. Então, a variância total 2 estava dividida igualmente entre x1 e x2. Nos componentes principais, não. Ela está distribuída de forma desigual. A maior parte da variância está alocada aqui. E a menor parte da variância está alocada no segundo componente. Então, a proporção da variação explicada pelo primeiro componente é esse 1,9 dividido pela variância total. Então, o primeiro componente explica 95% da variação dos dados. E o segundo componente explica 5%, que é o que restou. Então, usando a matriz de correlações, né, como eu falei, não é o ideal, seria melhor usar a matriz de correlações, mas para esse exemplo, usando a matriz aqui é de covariâncias. Com o primeiro componente, eu já conseguiria explicar 95% da variação total. Então, eu nem precisaria usar o segundo componente. Então, o que seria a minha variável aqui? Essa aqui, essa combinação linear aqui. Eu não precisaria usar essa segunda, certo? Então, é basicamente isso a ideia de componentes principais.